Muitos assuntos, diversas visões. Com a atriz e jornalista Vanessa Goulart. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda, meu bem. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar. Os outros são os outros e só. Valorize a sua verdade, a sua felicidade, a sua essência e siga o seu caminho sem se preocupar com rótulos que venham a te colocar. E hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente tenho muito lugar de fala para falar. Minha convidada é a neurologista, a doutora Juliana Dias. Bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Que honra, que prazer estar aqui com você. Eu que estou feliz de te receber e quero tirar várias dúvidas sobre esse tema que é enxaqueca. Sim. Eu sofro desse mal. Você que está ouvindo a gente sofre também? Então presta atenção nesse papo porque a gente vai tirar várias dúvidas, né, doutora Juliana? E assim, é um mal, né, Vanessa, que já comete mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Nossa, então, é muita assim, gente. No Brasil são milhões de pessoas, né? E a dor de cabeça do tipo enxaqueca, né? Que na verdade enxaqueca não é... pessoas pensam que enxaqueca é só um tipo de dor de cabeça forte, né? Mas, na verdade, ela não é. A enxaqueca é uma condição neurológica. É uma condição neurológica onde ocorre a disrupção do funcionamento cerebral. É como se o cérebro ele se encontrasse inflamado, ocorre uma inflamação do cérebro e essa inflamação ela desencadeia uma perda, né, da capacidade do cérebro de compreender os estímulos sensoriais, de entender as aferências, aquilo que a gente percebe do ambiente. E quais são as nossas principais aferências? Os estímulos sensoriais, os 5 sentidos. Então, Visão, audição. Exato. Então, por isso que muitas vezes a enxaqueca tem associação, né, com alteração da visão, alteração da luz, Tontura, né? Enjoo, alterações da audição, alterações, às vezes, do modo como você sente os cheiros. Então, essa disrupção, né, é a característica principal. E dos sintomas, né, aquilo que a gente sente, aquilo que o paciente refere para você, é a dor de cabeça, que na enxaqueca ela tem características bem peculiares. Não é uma dor de cabeça comum, Não. né? E quando lateja, isso já é enxaqueca, né? Isso. O latejar, né, a dor de cabeça latejante, ela faz parte da característica da enxaqueca. A gente tem alguns critérios, né, critérios diagnósticos para compreender e para qualificar aquele tipo de dor de cabeça. Que nós, neurologistas, chamamos de cefaleia, né? Um jeito técnico de chamar a dor de cabeça. E ser do tipo latejante é o tipo mais comum de enxaqueca, mas não é apenas latejante. Você pode ter enxaqueca e ter uma dor opressiva, às vezes tem uma dor em queimação. Nuca também, né? Também. Eu, às vezes, tenho nuca também. Exato, pode ser. Inclusive, né, a gente pode falar mais à frente, a enxaqueca ela acontece em fases. E a fase inicial, a fase prodrômica, que ela fase antes da dor mesmo, ela pode vir com algumas características, alguns sintomas, como dor na nuca, como irritabilidade, né? Alteração de comportamento. E agora as causas da enxaqueca? Existe a enxaqueca crônica, ela pode ser hereditária? Isso acontece? Ou... A enxaqueca, a causa, não existe uma causa definida, né? É uma conjunção, né, de predisposição genética e fatores ambientais, né? Já foram isolados mais de 40 genes associados a esse tipo de afecção, né, enxaqueca, mas não é uma doença monogênica. Então, assim, ela tem essa predisposição genética, né, heredogenética, mas ela tem uma influência muito importante do ambiente. É aquilo que a gente estava conversando também antes de entrar no ar, né? O estilo de vida influencia muito, né? O estresse, né, a privação de sono, alimentações desregradas. Tudo né? isso. Tudo Aliás, isso esse tempo que a gente vive com essa ansiedade louca,
nesse período pós-pandêmico, que está todo mundo, né, nessa loucura. Isso também afetou o número de gente com enxaqueca? Ah, sim, com certeza. Piorou o porque quadro. está intimamente associado, né, o descompensar de crise de enxaqueca com alterações neuropsiquiátricas. Então, se eu tenho uma alteração neuropsiquiátrica, como ansiedade, depressão, né, ou outros, né, estresse no trabalho, se está exacerbado, a predisposição se eu tenho uma predisposição a ter enxaqueca, de essa condição de piorar as minhas crises e exacerbá-las é muito maior. Com certeza, né? Agora, crianças também têm enxaqueca? Ou só- Também podem mais ter raro? enxaqueca. Ou- Não é tão raro assim, mas é menos, né, do que os adultos, mas pode sim. Ninguém fica livre Não. da enxaqueca, né? Que coisa! Agora, outra coisa que a gente estava conversando também são os fatores hormonais, né? Hormonais. Isso, inclusive, é responsável por, né, a gente comentou um pouco antes, que nas mulheres a prevalência é 3 vezes maior do que nos homens. Bem e muito maior. por conta das Oscilações hormonais, né? O estrógeno, né, que a gente é o vilão da enxaqueca, né? Então, assim, alterações deste hormônio que podem se dar desde o início da adolescência, né? Tem muitas adolescentes que elas começam com crises ali no início do amadurecimento do eixo hipotálamo, hipofisário, né? Ou então mulheres próximas ao climatério também, né? Então, assim, as oscilações desses hormônios, elas podem piorar, né, as crises. E tem mulheres que elas têm a famosa enxaqueca menstrual, que pode ser ou durante o ciclo, ou antes e depois, ou apenas nos extremos do ciclo. Que era o meu caso, como eu comentei, antes e depois, no Antes e ciclo depois, não. Isso. Eu tinha, às vezes, antes e às vezes depois. Não antes e depois. E a gente Quando tem vinha algumas antes, não vinha estratégias de tratamento também para esses casos. Qual estratégia? Assim, normalmente, o que a gente orienta, né, nas pacientes que têm enxaqueca menstrual, tem uma medicação que ela é bem recomendada, que é o naproxeno. Ele é um anti-inflamatório não esteroidal e a gente costuma orientar os pacientes a utilizarem 2 dias antes do ciclo, Você né, previne. durante o ciclo, 2 dias após. Entendi. Aliás, falando em medicamentos, os medicamentos estão evoluídos nesse sentido? Sim. Atualmente a gente tem um arsenal bem grande, né, para tratar enxaqueca. E o tratamento da enxaqueca, ele é dividido em tratamento da crise, né, os abortivos de crise. Quando você está tendo já Exato. enxaqueca. E também os profiláticos, aqueles medicamentos que vão evitar que você tenha. Preventivos, Exato. né? Isso. Então, dos abortivos, né, a gente tem uma gama, né? Desde analgésicos comuns, como dipirona, paracetamol, anti-inflamatórios não esteroidais, né? Assim como os triptanos também, que é uma classe medicamentosa. Esse que tem funcionado para mim ultimamente. Até decorar esse nome, menina, foi um papo. Sucinato de sumatriptana. Sumatriptana, Mas decorei, porque precisava dele, aí tive que decorar. Eles são boas medicações, Nossa, né? funciona. Medicações muito com boa resposta, né? Temos também os ergotamínicos, né? O famoso Cefalive. Além disso, já temos as medicações, os anticorpos monoclonais, que são medicações que atuam diretamente em reações e em proteínas que desencadeiam a inflamação da enxaqueca. Nossa. Temos já atualmente os Gepantes, né, que nem chegou no Brasil, mas eles são antagonistas de um receptor, que é o CGRP, que também é bem direto e os estudos trazem realmente uma eficácia muito boa. E ele evita, então você toma preventivamente? Os Gepantes, você pode usar tanto para evitar a crise, como também pode usar para prevenir a enxaqueca. A enxaqueca. Exato. Agora tem gente que tem crônica, né? Tem. A enxaqueca crônica, o que é a enxaqueca crônica, né? A gente tem a classificação de acordo com o número de crises, né? Você ter até de 8 até 14 crises por mês ainda é considerado uma enxaqueca episódica frequente. Se você tem mais de 15 dias, 14 dias ou 15 dias ou mais do que isso de crise, já é uma enxaqueca crônica. Caramba, não. E a enxaqueca crônica, quais são as razões da enxaqueca crônica? Olha, existem os cronificadores.
né? É uma gama de cronificadores e isso é bem pessoal, né? Desde a fatores estressantes, como por exemplo, né, uma crise de ansiedade que não é bem tratada, até medicações como o Tramal, por exemplo, é um cronificador de enxaqueca, até você utilizar muitos analgésicos para tratar uma crise de enxaqueca, você pode ter também associado a essa crise de enxaqueca crônica uma dor de cabeça associada ao abuso do uso de analgésicos. Entendi. Então, assim, tudo isso cronifica. E cronificar a dor de cabeça, você tem dor de cabeça mais de 15 dias por mês, Nossa. isso compromete totalmente a vida. sua qualidade É. de vida. O indivíduo, ele não consegue trabalhar, ele não consegue estudar, ele não consegue se relacionar, né? E é um marco. Então, assim, hoje em dia você conseguir receber um paciente com enxaqueca crônica e tirar ele daquele buraco é um presente Nossa. que você oferece ao paciente. E para nós, principalmente, né? Com certeza, Então, gratificante, né? Exato. E existem medicações, né, utilizadas para descronificar. Mas Sim. você precisa primeiro entender qual é a condição, né, Sim. biopsicossocial daquele paciente que está desencadeando essa cronificação. Atuar naquele foco e entrar com as medicações descronificadoras. Claro, porque cada um é um organismo. Cada um é um universo, Na né? medicina isso, né, é fundamental. Sim, sim. A medicina não é matemática, Não, né? né? Então, Você tem que o analisar indivíduo, cada... às vezes, muda toda a sua concepção de diagnóstico, de tratamento. E isso é muito bacana, É muito muito, fascinante. né? Fascinante. Né? Eu uma vez tive uma crise, essa foi a pior crise de enxaqueca que eu já tive na vida. Durou 6 dias. 6 dias? 6 dias. Eu dormia e acordava com a dor de cabeça. Ela passava, às vezes, desse lado para esse lado. Só a mudança que ela fazia era passar de um lado para o outro. 6 dias. Aí eu fui pro hospital e tomei um medicamento na veia. Aí passou. Não foi Tramal, não, né? Não, na época, assim, era um medicamento que eu não achei mais, chamava Imigran. É Imigran. Porque, assim, o Tramal, ele é um cronificador. Então, muitas pessoas chegam no meu consultório com dor de cabeça pior, né? Crise de enxaqueca da vida. Porque fez uso do Tramal. Ele sabe que não pode. O Tramal é proscrito. E eu vou só corrigir, né, uma coisa que você falou, é só mesmo uma observação, só em relação ao diagnóstico, né? Que o diagnóstico da enxaqueca, ele é clínico. Não tem um exame que você faz, Sim. não tem um sangue que você colhe e fala, olha, eu estou com enxaqueca. Não existe marcador para enxaqueca. O diagnóstico, ele é clínico, mediante a entrevista, a anamnese e as características da dor. Que a gente já falou um pouquinho, né? Sim. Só que o que é mandatório é você ter tido ao menos 5 crises na vida. Na vida. Independente da cronologia. Entendi. Pode ter sido uma na infância, uma na fase adulta, 2 ali já no idoso. Sei. Tá? Então, você tendo 5 crises durante sua vida, você já é caracterizado como portador de enxaqueca. É um critério. Entendi. E essa crise, ela tem que cumprir os critérios classificatórios, que é ser unilateral, né? Preferencialmente unilateral, latejante. Nesse meu caso foi dos 2 lados. Isso, pode ser bilateral, tá? Mas, classicamente, mediante os critérios, né? A gente tem um protocolo de diagnóstico de enxaqueca. Entendi. Então, ele tem ali mais de 200 tipos de dor de cabeça. Uma delas é a enxaqueca. Sim. E naquele manual, né, naquela classificação de cefaleias, para ser enxaqueca, tem que ter tido 5 crises na vida e dessas crises elas têm que fechar alguns critérios. Unilateral, ser latejante, durar pelo menos de 4 horas a 72 horas. Então, a sua dor de cabeça de 6 horas, 6 dias. 6 dias, não era uma dor de cabeça, Gente, do que tipo que enxaqueca. Olha, não era enxaqueca. Poderia ser uma sobreposição de tipos de dor de cabeça. Entendi. Mas a enxaqueca, ela tem que ter de 4 a 72 horas. Máximo 3 dias. E ter estes outros sintomas associados, né? Que é náusea, Sim, vômito, isso tinha. né, associação com aversão à luz, Isso. aversão a som, às vezes cheiros, piorar com a atividade física. Você tem que ficar parado. Pra mim, pelo menos, eu tenho que ficar quietinha no meu canto. Antissocial total, né? Isso. Você não consegue falar com ninguém.
Você fica no escurinho ali esperando passar. Exato. Porque não tem outro jeito, né? Agora eu lembro que eu tomei também um sublingual nessa. Sublingual? É. É. Se eu não me engano, eu tô lembrando os nomes do remédio, que eu sou chegada no remédio. Coragevic. Esse eu já tomei, mas não foi dessa Não vez, era foi. Maxalt. Ah, o Maxalt. Olha, eu lembro isso. Olha, eu tive essa crise tem uns 20 anos. Mas eu lembro que marcou porque era uma dor insuportável. Agora eu fiquei sabendo que não era enxaqueca. Que te Assim, passou do limite da enxaqueca. É, passou do limite. Provavelmente era uma enxaqueca com algum outro tipo de dor de agravante cabeça associado. Entendi. Pode ser uma cefaleia ou dor de cabeça do tipo tensional. Pode ser, inclusive, uma dor de cabeça por abuso de analgésicos. Às vezes você usou muito analgésico para tratar a sua enxaqueca e ela evoluiu para também uma cefaleia por abuso de analgésicos. Pode ter sido isso também, né? Agora, e aquelas crendices, gente? Todo mundo já ouviu falar? Eu lembro da minha avó falando, dor de cabeça, batata na cabeça. Tem muito disso, né, doutora Juliana? Tem um Isso não tem nada a ver. chazinho Bife. da vovó. Eu já vi falar de bife. Não. Te não. juro por Deus. Não. E nem a batata. Batata não Também tem nada a ver. não. Já vi falar que a batata chupava É? a dor. Ainda não li nenhum estudo. Gente, é muita crendice, né? crendice. Agora, Ligação? Tem uma mensagem? Ai, que bom. Deixa eu ver se tem Algum enxaquecoso É. online. Exatamente. Aqui temos uma pergunta. Quem tem dúvida? Nosso querido Tomás. O chocolate ataca o fígado e provoca enxaqueca? Não exatamente. É um fator, né? É algo que a gente precisa também esclarecer, né? Os gatilhos para a enxaqueca, eles são individuais. Né? Assim, aquilo que é gatilho para mim não é gatilho para você. O chocolate, ele pode sim ser um gatilho para enxaqueca, mas para isso a gente precisa fazer o diário da cefaleia, o diário da dor, que é um instrumento poderoso que nos ajuda a detectar os antecedentes e também nos ajuda a lidar com a nossa crise, porque naquele diário da dor tem até aplicativos hoje associados, você vai anotar quando a sua dor surgiu, como que ela evoluiu, como você tratou e se melhorou. E embaixo você vai colocar os antecedentes, o que você fez nas últimas horas antes da dor deflagrar. E você vai criando ali um banco de dados. Então, aquele banco de dados, cada crise que você tiver, você vai repetindo aquilo e vai vendo o que vai se repetindo naquele banco de dados. Então, os seus possíveis gatilhos estão ali, o que se repete. Então, às vezes, para mim, a minha enxaqueca, vinho branco é batata. Olha. Para outras pessoas... O tinto não, o tinto é o não, branco. é o branco. Então, assim, é uma coisa que eu descobri fazer no Diário da Dor. E cafeína? Cafeína também Depende da depende pessoa. muito da pessoa. Porque nos medicamentos, inclusive, tem cafeína, né? A gente tem a famosa Neosaldina, né? E funciona, né? Funciona, Ajuda. sim. Eu sempre fiquei nessa dúvida. O cafezinho, faz bem ou mal? Tem pessoas que tomar uma Neosaldina piora a crise, até cronifica. Nossa. Tem pessoas que tomar a Neosaldina resolve Melhora. a crise. É. Então, é muito pessoal. E um instrumento validado, né, é o Diário da Dor. Não, é Exato. excelente isso, E é muito né? bom também, porque o paciente escreve ali como que ele está lidando com a dor. Ele leva isso para o consultório e você lê, fala assim, você entrou na hora errada. Por quê? Muitos pacientes, eles tratam a crise abortiva quando a dor está forte. Só que, não sei se você já percebeu, a sua dor começa leve, sorrateira, Sim. e ela vai piorando. Por quê? Porque é inflamação de neurônios em cadeia. E nisso temos poucos neurônios inflamados. Sim. Ali ocorre uma inflamação em cadeia e chega naquele cume onde você quer ficar fechado, No a pior ápice. dor no ápice. Entendi. No momento de tratar, o que você me diz? É mais fácil tratar 5 neurônios inflamados ou 500 neurônios inflamados? 5 no começo, 5. né? Então, a orientação estratégica para você entrar com os abortivos é no início da crise. Percebeu a crise? Gente, tem que ter o remédio na bolsa, né? No sutiã, guardado, no tênis, aonde for. Se você tem enxaqueca, você tem que andar com o seu remédio. Isso eu aprendi também. Tem que Isso. ter sempre esse remédio. Começou uma dorzinha leve, toma a medicação, que ali é mais fácil você abortar a crise. O que acontece comigo é que às vezes eu vou nesse
comecinho, às vezes eu vou com analgésico, não vou direto pro sumatriptana, que é o fatality. Isso é um erro. É? Porque o ideal é você utilizar o triptano Já de... no início da crise. Tá. Mesmo ela estando levinha. Exato. Se ele responde, se você tem boa resposta com ele, é indicado sim você utilizar ele no início da crise, que ele já aborta a crise de uma vez. Ai, olha Porque aí, se você deixa pra ótimo usar ele saber. quando a dor tá forte, pode ser que a dor retorne no outro dia. Não, e já aconteceu no caso de eu tomar um e não dar certo e tomar dois. Porque Aí que você passa. espera. É. Ai, que bom, aprendeu uma Olha, coisa não nova. sabia que ia aprender coisas ótimas hoje, porque Pronto. enxaqueca realmente é uma perturbação na vida. É assim. A qualidade de vida piora muito. Sim, degringola. Pelo amor de Deus, fico pensando nessas pessoas que ficam com mais de 15 dias, Sim, metade do sim, mês com sim, enxaqueca. é verdade. É muito ruim mesmo. É a causa, é uma das causas mais incapacitantes do mundo. Com né? certeza. E é engraçado que também tem alguns escolhidos que nunca tiveram dor de cabeça Pois na vida, é. né? Minha bisavó era assim, Não, nunca teve uma Meu dor de cabeça. esposo, o Moremil, nunca teve enxaqueca, ele não sabe o que é. E eu sofro, às vezes eu queria saber como que é isso. Eu falo, não, você não quer saber, não. Não queira saber. Não queira saber. Porque ninguém merece Não, passar por muito essa ruim. dor. Se você tem uma dúvida, tem enxaqueca, liga pra cá e tira a sua dúvida. 31710221 32624490. 31710221 32624490. E a atividade física melhora a enxaqueca? Não quando você tá na crise, que aí você não consegue fazer, né? Mas no preventivo. Eu costumo orientar meus pacientes assim, olha, se você puder escolher uma medicação, um tratamento para fazer para sua enxaqueca, tiver que parar com tudo, um tratamento só, faça atividade física. Ajuda bem. Porque a atividade física, ela libera endorfina. A endorfina é uma molécula milagrosa e o homem ainda não conseguiu manufaturá-la. Sim. O único meio, a única atividade que desencadeia a endorfina que produz é a atividade física. E ela ajuda tanto para a cicatrização neuronal, ela ajuda para estimular a produção de massa magra muscular, ajuda para potencializar a produção de serotonina. Então, Nossa, muito a atividade benefício, física né? é uma bênção, como dizia minha mãe, é um remedão. Pra tudo, né? É impressionante, né? Porque é pra tudo, pra a tudo. qualidade de vida como um todo. Isso. Você tem ali, né? Você às vezes sofre de, olha, temos uma ligação. Ai, que legal. Alô? Doutora Juliana? Oi, boa noite. noite. Boa noite. Qual o seu nome? Meu nome é Marcos, aqui de Itaquera. Oi, Marcos. É o seguinte, eu tive uma intoxicação com droga há 30 anos atrás. Qual droga? Haxixe. Haxixe. E, enfim, são 30 anos de neurologista, psiquiatra e psicólogo. E já tomei, tudo, antidepressivo, esquizofrenia, tudo quanto é tipo. E até hoje eu não tenho um diagnóstico fechado. E a sua dúvida é querer saber... Em relação a quê? Você tem dor de cabeça? Tive alteração de visão, que a minha visão ficou diferente. Passei a ter insônia, que eu não tinha. Nossa. E a minha adolescência, minha infância, de 90 para trás, 91 para trás, eu perdi tudo. Assim, sabe, querido, a intoxicação por haxixe realmente é uma condição muito séria, né? E pode, inclusive, impregnar, né, em algumas áreas cerebrais. E isso deve ser tratado, né? Inclusive, tem alguns pacientes que fazem, inclusive, virada maníaca, né? Pacientes que fazem surtos psicóticos associados, alguns outros problemas bem mais sérios, né? Do que só a dor de cabeça. E é preciso uma equipe multiprofissional, né? Um bom neurologista para te acompanhar, um psiquiatra, né? Que você possa primeiramente deixar, né? A prática. Não fumar mais, não fazer uso dessa medicação. Você parou com isso, né? Não, nunca mais usei. Que bom, graças a Deus. E agora, a gente pode fazer, né, uma avaliação
tanto de exames laboratoriais, para ver se teve alguma alteração do seu fígado, né, no rim, e também um exame de imagem do cérebro, se houve alguma sequela, né, alguma sequela estrutural que está desencadeando essas alterações. Mas a gente poderia conversar isso com mais propriedade, eu acho, com mais tempo, né, porque realmente é um tema, consulta, né? Muito né? importante, Sem né, eu me dúvida. sensibilizo com você e me coloco à disposição, tá, para a gente conversar depois Viu, mais sobre Marcos? Só isso. também fazer um pedido, é o seguinte, no momento agora, eu já fiz vários tipos de ressonância. Deixa seu contato com a nossa equipe, Isso. né? A gente vai entrar com você depois, a gente vai dar uma olhadinha nesses exames, tá bom? E vamos te dar um suporte, te fazer ajudar. a ressonância magnética funcional. Isso, ela avalia onde houve a perda, né, da funcionalidade. Tá ótimo. O Marcos, você pode deixar o seu telefone aqui com o Tomás? E a gente entra em contato. Aí a doutora Juliana entra em contato, viu? Boa Obrigada sorte. pela pergunta, boa sorte, melhoras. Obrigada, Marcos. Que coisa, né? É. Nossa, foi muito interessante essa questão aí que o Marcos trouxe, né? Sim, Uma sim. intoxicação há 30 anos, né? De uma droga que ele utilizou. E deu essa intoxicação e aí ele sofre as sequelas até hoje. E você sabe que o uso, né, do haxixe, do cannabis, né, que o haxixe é um tipo de cannabis, também pode ser um gatilho, um desencadeador, inclusive um cronificador. Porque tem pessoas que não conseguem parar de fumar, né, a maconha. E isso ele cronifica mesmo. Doutora Juliana, acabou nosso programa. Ai, que mentira. Rápido. Ai, não, a gente vai achei ter que estava estava começando. Muito rápido, porque realmente é um tema que a gente ficaria horas ficaríamos aqui, né? horas, porque toca muitas pessoas. Né? Então, exato. deixa o seu contato para quem está ouvindo a gente. Olha, o meu Instagram, ele é @doutora.julianadiasneuro, DRA.julianadiasneuro. Pode entrar lá, me mandar direct, tá, que a gente consegue esclarecer as dúvidas e dar um suporte. É isso aí. Obrigada, doutora Juliana. Adorei nosso papo. Obrigada viu? a você pelo convite. E você que está ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram, @Vanessa Goulart com 2 T's no final. E também tem o canal no YouTube, Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça a demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Beijo.